Para ver o contrário agora, nós temos aqui um peixe e esse peixe ele está vendo uma abelha, né? Esse peixe ele está vendo um inseto. Então veja, agora o observador é o peixe, o objeto é a abelhinha. Então veja, de novo, para você construir uma imagem, você vai precisar de dois raios refratados. Você pega logo esse aqui, ó, porque numa incidência normal, a luz ela passa direto sem sofrer nenhum desvio. O segundo raio de luz, você já dá uma certa inclinação. E agora veja, a luz ela está passando do ar para dentro da água. Ela está passando de um meio menos rígido para um meio mais rígido. Ela está passando de um meio menos refringente para outro mais refringente. E quando isso acontece, a velocidade da luz diminui e, como consequência disso, a luz ela se aproxima da normal, né? Se você comparar esses dois ângulos aqui, então realmente você percebe que a luz, ao passar do ar para dentro d'água, a velocidade diminuiu e a gente sabe disso porque a luz ela se aproxima da normal. Para eu fazer a imagem surgir, eu tenho que cruzar esses raios refratados. É claro que o cruzamento aqui, ó, não tem como fazer. O que é que você faz? Prolonga os raios refratados. Pega o primeiro raio, prolonga ele, pega o segundo raio, prolonga ele, e no cruzamento do prolongamento desses raios refratados aparece a imagem dessa abelhinha, tá certo? Então veja, x é a posição real e x' é a posição aparente. E como já dissemos, observe, a posição aparente ela sempre estará acima da posição real, tá certo? Se você lembrar do slide anterior para esse slide aqui, realmente a posição aparente ela está acima da posição real, beleza? Caiu uma questão dessa numa prova de vestibular em que ele dizia que na Amazônia existe um tipo de peixe que é o chamado peixe arqueiro. É aquele peixe que chega próximo à superfície da água e olha para os insetos que pousam nos galhos mais baixos de uma árvore. O peixe arqueiro, ele enche a boca de água e ele simplesmente joga água para atingir o inseto que vai cair na água para ele devorá-lo. A questão quer saber se ele deve lançar o jato d'água acima do que ele vê ou abaixo do que ele vê. Veja, o peixe arqueiro, ele está vendo isso aqui. E se ele jogar aqui, ele não vai atingir. Para ele atingir o peixe, ele tem que jogar abaixo do que ele vê, que é exatamente onde está a abelhinha de verdade. Beleza? Lição que fica. O que a gente vê é a posição aparente. E a posição aparente, ela sempre está acima da posição real. Tá certo? A equação que rege esse fenômeno é essa equação aqui, gente. Olha, a posição aparente ela está para a posição real, assim como o índice de refração do meio, aonde está o observador, está para o índice de refração do meio, aonde está o objeto. Veja, uma maneira de você guardar essa equação é: quem é que vê a posição aparente? O observador. Quem é que tem a posição real? O objeto. Então, o observador perto do x', o objeto perto do x. Posição aparente está para a posição real, assim como o índice de refração do meio, aonde está o observador, está para o índice de refração do meio, aonde está o objeto. Agora, cuidado. Essa equação ela tem limitações. Eu só posso utilizar essa equação quando o objeto ele está sendo visado na perpendicular ou quase nela. Essa equação só vale para ângulos
pequenos. Quando você tem ângulos grandes, né, essa equação ela não vai funcionar. Olha, uma situação que de vez em quando também aparece em prova de vestibular, olha. Você pega um lápis e você coloca esse lápis parcialmente em água. Para um observador, claro, fora da água, que olha para o lápis, ele tem a impressão que o lápis ele está quebrado para cima ou quebrado para baixo. Basta você se lembrar de tudo que nós vimos agora. O observador fora d'água, ele vê uma posição aparente. E a gente viu que a posição aparente, ela está acima da posição real. Então veja, a ponta do lápis, ela está situada nesse ponto A. Para um observador fora d'água, ele vai ver esse ponto A aqui nessa posição, a linha. Porque o que ele vê é o aparente, e o aparente está acima do real. Então, esse a linha é a imagem da ponta desse lápis. Então, esse lápis aparece assim, ó, como se tivesse quebrado para cima, né? Isso aqui é uma foto onde foi colocado um lápis dentro da água, e aqui você percebe que realmente o lápis ele parece quebrado para cima, beleza? Isso é uma aplicação do que acabamos de ver nessa revisão de dióptro plano, beleza? Bora ver agora, gente, uma aplicação de tudo que vimos até então. Um peixe está parado a 1,2 metros de profundidade no lago de águas tranquilas. Para um pescador que observa perpendicularmente à superfície da água, a profundidade aparente em que o peixe se encontra em metros é de... Então, bora lá. O que é que o cara me deu na questão? Ele quer saber a posição aparente do peixe. Ele me deu a posição real desse peixe, que é 1,2 metros. Quem é o observador? É o pescador. Aonde é que o pescador está? No ar. Então, o índice de refração do meio, aonde está o observador, é 1. Quem é o objeto? O objeto é o peixe. Aonde é que o peixe está? Na água. Então, o índice de refração do meio, aonde está o objeto, é 4/3, tá certo? Como esse pescador ele visa esse peixe perpendicularmente, então eu posso utilizar a nossa equação. A posição aparente está para a posição real, assim como o índice de refração do meio, aonde está o observador, está para o índice de refração do meio, aonde está o objeto. Então, substituindo, fica, ó, a posição aparente eu quero, a posição real é 1,2, índice de refração do meio, aonde está o observador, é 1, índice de refração do meio, aonde está o objeto, é 4/3. Daqui você tira que a posição aparente está para 1,2, assim como, ora, 1 dividido por uma fração é o inverso dessa fração. E o inverso de 4/3 é 3/4, beleza? Se você pega 1,2 que está dividindo, joga aqui para cima multiplicando, 3 vezes 1,2 dá 3,6. 3,6 dividido por 4 é 0,9. Então, a posição aparente desse peixe é 0,9, tá certo? Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça também de tocar no sininho para você receber as nossas notificações, tá certo? Beijos, até a próxima videoaula.